Bom, meus amigos, nesse vídeo eu quero deixar o contundente testemunho do apóstolo Jeffrey R. Holland, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala, preste atenção, abre seu coração. As profecias relacionadas aos últimos dias frequentemente falam de calamidades, tais como terremotos, fomes ou inundações. Essas, por sua vez, podem estar ligadas a vários tipos de distúrbios econômicos ou políticos generalizados. Mas há um tipo de destruição dos últimos dias que sempre me soou mais pessoal do que pública, mais individual do que coletiva. Uma advertência que talvez se aplique mais dentro da igreja do que fora da igreja, do que fora dela. O Salvador alertou-nos de que nos últimos dias, até os que fizessem parte do convênio, os próprios eleitos, poderiam ser enganados pelo inimigo da verdade. Ponto. Se pensarmos nisso como uma forma de destruição espiritual, outra profecia dos últimos dias pode ser esclarecida. Imaginem que o coração simboliza o cerne de nossa fé, o receptáculo poético de nossa lealdade e nossos valores. E depois reflitam a respeito da declaração feita por Jesus Cristo de que nos últimos dias, abre aspas, o coração dos homens lhes falharia, fecha aspas, ponto. O que nos encoraja, evidentemente, vírgula, é saber que o Pai Celestial conhece todos esses perigos modernos, essas tribulações que afligem a alma e o coração, e que Ele nos deu conselhos e meios de proteger-nos deles. Sempre foi significativo para mim, ele está falando como apóstolo, que o livro de Mórmon, uma das sólidas, entre aspas, pedras angulares do Senhor, nesse contra-ataque dos males dos últimos dias, começa com uma grande parábola da vida, uma alegoria da esperança em oposição ao medo, da luz em oposição às trevas, da salvação em oposição à destruição. Uma alegoria daquilo sobre o que foi falado nessa conferência. No sonho de Leí, uma jornada já bastante difícil tornou-se ainda mais árdua quando se ergueu uma névoa de escuridão, obstruindo toda a visão do caminho seguro, porém estreito, que sua família e outros deviam seguir. Ponto. É fundamental que notemos que essa névoa de escuridão desceu sobre todos os viajantes, tanto os fiéis e determinados, eu digo os eleitos, poderíamos dizer, quanto os fracos e instáveis. Ponto. O ponto principal da história é que os viajantes bem-sucedidos resistiram a todas as distrações, inclusive a sedução dos caminhos proibidos e as zombarias dos vaidosos e orgulhosos que seguiram por eles. O relato diz que os protegidos, abre aspas, avançavam continuamente, e eu acrescentaria tenazmente, o apóstolo fala, agarrados à barra de ferro, fecha aspas, que se estendia infalivelmente por todo o percurso do caminho verdadeiro. Ponto. Por mais escura que fosse a noite ou o dia, a barra de ferro assinalava o caminho daquela trilha solitária e redentora. Abre aspas. Vi, fecha aspas, vírgula, Neff diria mais tarde, abre aspas, que a barra de ferro era a palavra de Deus que conduzia a árvore da vida, um símbolo do amor de Deus, ponto, fecha aspas. Ao ver essa manifestação do amor de Deus, Neff prossegue, dois pontos, abre aspas, e eu olhei e vi o Redentor do mundo que saiu ministrando entre o povo. Ponto. E viu multidões de pessoas doentes e aflitas ou afligidas com toda espécie de moléstias
e com demônios e espíritos imundos, e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos. Feche aspas, ponto. Amor, cura, auxílio, esperança, o poder de Cristo para combater todos os problemas em todas as épocas, inclusive no final dos tempos. Esse é o porto seguro que Deus deseja que tenhamos nos dias de desespero pessoal ou coletivo. Essa é a mensagem com a qual o livro de Mórmon começa e também termina, chamando todos para, abre aspas, vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Fecha aspas, ponto. Essa frase tirada do testemunho final de Moroni, vírgula, escrita 1000 anos depois da visão de Leí, é o testemunho do único caminho verdadeiro prestado por um homem às portas da morte. Gostaria de citar um testemunho dos últimos dias, entre aspas, quando José Smith e seu irmão Hiram rumaram para Carthage para enfrentar o que sabiam ser um martírio iminente. Hiram Smith leu essas palavras para consolar o coração do seu irmão. Abre aspas. Tu tens sido fiel, ponto e vírgula. Portanto, serás fortalecido até que te sentes no lugar que preparei nas mansões de meu pai. E agora eu, vírgula, Moroni, vírgula, despeço-me até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo. Fecha aspas, ponto. O que ele leu foram alguns versículos tirados do capítulo 12 de Éter no livro de Mórmon. O que Hiram Smith leu. Antes de fechar o livro, Hiram dobrou o canto da página que havia lido, marcando-o como parte do testemunho eterno pelo qual aqueles dois irmãos iriam morrer. Tem em mão aquele livro, o apóstolo fala, ele mostrou o livro. Ele tinha aquele livro de Mórmon em mãos, o mesmo livro que Hiram Smith leu. O mesmo exemplar que Hiram leu, com o mesmo canto da página dobrado, ainda visível. Mais tarde, quando realmente presos na cadeia de Carthage, José, o profeta, dirigiu-se aos guardas que o mantinham cativo e prestou um vigoroso testemunho da autenticidade do livro de Mórmon. Pouco depois, pistolas e balas tirariam a vida dessas duas testemunhas. Como um de 1000 elementos de meu próprio testemunho da divindade do livro de Mórmon, apresento isto como mais uma prova de sua veracidade. Ponto. Em suas piores e últimas horas de provação, vírgula, pergunta a vocês se aqueles homens blasfemariam perante Deus, continuando a vincular sua vida, sua honra e sua própria busca de salvação eterna a um livro e, consequentemente, a uma igreja e a um ministério que eles tivessem criado ficticiamente donado. Vocês acham? É uma pergunta. Desconsidera o fato de que as esposas estavam prestes a tornar-se viúvas e os filhos órfãos. Ponto. Desconsidera o fato de que o pequeno grupo de seus seguidores ainda ficaria, abre aspas, sem casa, sem lar e sem amigos, fecha aspas. Que seus filhos deixariam, abre aspas, pegadas de sangue ao longo de rios congelados e pradarias inexploradas. Ponto. Não faz mal que religiões morram e outras religiões vivam, declarando aos quatro cantos desta terra que sabem que o livro de Mórmon e a igreja que o proclama são verdadeiros. Desconsiderem tudo isso e me digam se, na hora de sua morte, aqueles dois homens, José Smith e Hiram Smith, entrariam na presença de seu juiz eterno, citando um livro, encontrando consolo nesse livro, que a menos que fosse verdadeiramente a palavra de Deus, iria marcado como impostor e charlatões até o final dos tempos. Eles não fariam isso. Exclamação. Não fariam. Preferiam morrer a negar a origem divina e a veracidade eterna do livro de Mórmon. Ponto. Há 179 anos, esse livro vem sendo examinado e atacado, negado, esquadrinhado e criticado como talvez nenhum outro livro na história religiosa moderna, ou talvez como nenhum outro livro em toda a história religiosa. E ainda assim o livro de Mórmon resiste. Teorias malogradas
a respeito de sua origem surgiram, foram plagiadas e desapareceram. De Ethan Smith a Solomon Spaulding, de paranoia à genialidade ardilosa. Nenhuma dessas explicações absolutamente patéticas para o livro resistiu à análise, porque não há nenhuma outra explicação além da que Joseph, ainda jovem e iletrado, deu ao traduzi-lo. Afirmo isso, tal como meu próprio bisavô, que disse simplesmente abre aspas, nenhum homem iníquo, olha que o bisavô dele disse, nenhum homem iníquo poderia escrever um livro assim, vírgula, e nenhum homem bom o escreveria, a menos que fosse verdadeiro e que Deus lhe ordenasse que escrevesse, fecha aspas, ponto. Testifico que ninguém pode adquirir a fé plena nesta obra dos últimos dias, ninguém, e assim encontrar a plenitude de paz e consolo nessa época que nós vivemos, até que aceite a origem divina do livro de Mórmon e o Senhor Jesus Cristo, de que o livro presta testemunho, porque ele presta testemunho do livro de Mórmon, de Cristo, esse livro. Se alguém for tolo ou desorientado o suficiente para rejeitar as 531 páginas de um texto até então desconhecido, repleto de complexidade literária e semítica, sem honestamente procurar explicar a origem dessas páginas, especialmente sem levar em conta seu vigoroso testemunho de Jesus Cristo e o imenso impacto espiritual que esse testemunho exerceu sobre o que hoje são dezenas de milhões de leitores. Então essa pessoa, eleita ou não, foi enganada, e se deixar esta igreja, será rastejando por cima, por baixo ou em volta do livro de Mórmon para chegar à saída. Nesse sentido, o livro é o que se disse que o próprio Cristo seria, abre aspas, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, fecha aspas, vírgula, uma barreira no caminho daquele que não quer acreditar. Testemunhas, vírgula, mesmo as que durante algum tempo foram hostis a Joseph, testificaram até a morte que tinham visto um anjo e tinham manuseado as placas. Lembra as 3 testemunhas? Abre aspas, elas nos foram mostradas pelo poder de Deus e não do homem. Fecha aspas. Declararam elas. Sabemos, portanto, com certeza que a obra é verdadeira. Ponto. Bem, eu não naveguei, o apóstolo diz, eu não naveguei com o irmão de Jared quando cruzaram o oceano e colonizaram um novo mundo. Não ouvi o rei Benjamim proferir o sermão que lhe foi revelado por um anjo. Não fiz proselitismo com alma e moleque, nem testemunhei a morte pelo fogo de fiéis inocentes. Não estive no meio da multidão de nefitas que tocou as feridas do Senhor após a ressurreição dele. Nem chorei com Mórmon e Moroni pela destruição de toda uma civilização. Mas meu testemunho desse registro, o livro de Mórmon, e da paz que ele traz ao coração humano, é tão forte e inabalável quanto deles. Ponto. Tal como eles, vírgula, abre aspas, dou o meu nome ao mundo para testificar ao mundo o que vi, fecha aspas, ponto. E tal como eles, vírgula, não minto, vírgula, Deus sendo testemunha disto, fecha aspas, ponto. Peço que meu testemunho do livro de Mórmon e tudo o que ele implica, proferido aqui hoje, porque ele estava numa conferência, sobre o meu próprio juramento e ofício de apóstolo, seja registrado pelos homens na terra e pelos anjos no céu. Acredito que ainda me restam alguns anos em meus últimos dias, entre aspas, mas, mesmo que isso não aconteça, quero que fique absolutamente claro quando eu me colocar diante do tribunal de Deus, que declarei ao mundo, na linguagem mais direta da qual sou capaz, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Que ele surgiu da maneira que Joseph Smith disse que surgiu, e foi dado para trazer felicidade e esperança aos fiéis no labor desses últimos dias. Meu testemunho faz eco ao de Nefe, vírgula, que escreveu parte do livro em seus últimos dias entre aspas, abre aspas, dai ouvidos a estas palavras e acreditai em Cristo, ponto e vírgula. E se não acreditardes nestas palavras, que é o livro de Mórmon, acreditai em Cristo, ponto. E se acreditardes em Cristo, acreditarei nessas palavras, porque são as palavras de Cristo, e elas ensinam a todos os homens que devem fazer o bem, ponto.
E se elas não são as palavras de Cristo, vírgula, julgai vós, porque no último dia Cristo vos mostrará, vírgula, com poder e grande glória, vírgula, que são suas palavras. Ponto. Irmãos e irmãs, o apóstolo termina o discurso dele. Deus sempre oferece segurança para a alma e, com o livro de Mórmon, ele faz novamente a nossa época. Lembre-se dessa declaração feita pelo próprio Jesus, 2 pontos, abre aspas. E o quem tesourar a minha palavra não será enganado, fecha aspas. E nos últimos dias, nem seu coração nem sua fé lhes falharão, ponto. Presto sincero testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.